Estamos de volta para esse que é o último bloco do programa de hoje. Eu sempre pego as entrelinhas, né? Porque a gente vai percebendo um montão de conteúdo aí dentro. A questão dela ser silenciosa. Como é que hoje, por exemplo, quem está lá nos assistindo, eu tenho ou não tenho, como é que a pessoa começa a se perceber esse sintoma? Com esse sintoma? Muito bom, Rogério. Olha só. Acho que chega uma determinada fase que a pessoa tem que medir pressão, né? Por exemplo, esse exame periódico de empresa é muito importante por causa disso. A pessoa vai fazer exame, às vezes tem pressão alta. Às vezes a pessoa passa num concurso, vai fazer exame porque o concurso exige, a pressão está alta. Então acho que a pessoa tem que medir pressão. E ela se descobre. E vamos falar de medir pressão mesmo, que é mais fácil para as pessoas entenderem, que a gente falar, né, entrar em dados técnicos. Ela medindo a pressão, ela vai saber se ela está alta ou não. Porque de 70% a 80% é uma doença silenciosa. Quando eu estava falando do Zé Lúcio que teve o sangramento no nariz, foi bom porque ele percebeu. Senão, ele poderia não ter feito nada, se não tivesse acontecido aquilo, ele podia ter tido um derrame. Olha só, às vezes o primeiro sintoma ou o primeiro sinal de uma hipertensão é um derrame ou um infarto. Porque ela não sente nada. Porque acontece, você sabe aquela história, que eu estou lembrando aqui agora, a história do sapo, se você botar um sapo dentro da água fria, você vai botar na água quente, ele vai ficando ali, ele morre queimado, mas não sai dali. A pressão é a mesma coisa. A pressão não aumenta rápido, ela vai aumentando. Aí aparece uma dorzinha de cabeça, fala assim, né? Às vezes quando aparece, né? Não, eu tive um dia tumultuado, trabalhei muito, né? Lá na empresa, no meu trabalho, né? Tive que ensinar o menino que, né, nos casos, tive que ensinar o menino, foi difícil, né? Meu menino caiu na escola, a gente arruma essas dorzinhas, essas coisas assim, e é isso que mata, gente. É bom que o telespectador saiba, a pessoa tem que tomar cuidado. Sentiu alguma coisa, procura o cardiologista, meça a sua pressão. Eu defendo, Rogério, já que você perguntou, estou olhando mais para você, que todo mundo tinha que ter um aparelho de medir pressão em casa, que é o esfingomanômetro, o aparelho de medir pressão mesmo, não importa o nome que ele dê, mas que ele tem em casa para medir de vez em quando. Porque se ela é uma doença silenciosa no nosso país, olha a quantidade de gente que você vê na rua, andando arrastando o pé, com dificuldade de andar, porque teve um derrame, porque não sabia, ou porque não tratou direito, porque não acreditou que a pressão dava sintomas, acontece só no vizinho que ela dá problema. Então a doença silenciosa, sabe, em terminado, é importante você saber, a hipertensão é uma doença silenciosa e ela tem que ser combatida. A gente tem que aproveitar esse dia 26 de abril para que a gente possa fazer campanhas, para a gente poder falar com a população o seguinte: meçam suas pressões, meçam a sua PA, dê o nome que quiser, mas procure medir sua pressão, vá no consultório do médico, procure medir sua pressão, vai no posto de saúde, aonde você puder ir, mas meça sua pressão para saber. Agora, aquelas pessoas que são filhos de hipertensos, eles têm que medir mais, né? Porque eles têm mais possibilidades. Ela também é uma doença familiar, então tem que medir mais vezes. Tem que fazer isso mais cedo. Mas isso eu queria falar, o senhor, no aspecto da medição. Eu, por exemplo, tenho essa preocupação. Onde eu estou, tem um posto médico, eu faço a medição. Então, tem hora que dá 12 por 8, a gente fica feliz. Mas tem hora que realmente se altera, 14 por 9 e tal. Então, a gente não tem uma estabilidade. Porque eu acho que depende muito do estado emocional do paciente, né? Se está no estádio de futebol, a pressão dele é uma coisa. Se ele saiu depois do jogo, é outra, né? Se ele está no ambiente de trabalho, é uma coisa. Se ele está em casa assistindo um filme que ele gosta, altera. A gente queria, estou falando aqui como leigo, né? Como um paciente, vamos dizer assim, como que a gente vai basear nisso aqui? Porque não é estável, não tem como ser estável. Eu acho difícil uma pessoa falar que todo dia, toda hora, os 24 horas do dia, está 12 por 8. Eu, sinceramente, não acredito. Então, como é que nós vamos basear? Qual o tipo de exame que a gente vai fazer para ter segurança? Você é hipotenso ou hipertenso? Como é que a gente vai ter a segurança, a certeza que a gente vai precisar tomar medicamento? Posso só complementar rapidinho essa pergunta? Se a normal é 12 por 8, qual medida que a gente deve se preocupar? Ok. Vamos lá. Sociedade Brasileira de Cardiologia, várias sociedades europeias, sociedade americana. Quando a gente fala Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós estamos no Brasil, mas isso é feito a nível mundial, que eles chegam a esses consensos, às vezes por faixa etária, por tamanho da população, né, população muito baixa, população mais alta, isso varia um pouco, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia definiu que a pressão ideal é algo próximo de 120 por 80 ou 12 por 8, para a gente poder ficar mais fácil a nossa conversa. Pressão baixa, que o Zé Lúcio perguntou, não existe um valor que diga
Abaixo de 12/8 é hipotensão. Não existe isso, Zé Lúcio. O que existe é o seguinte: a pressão ela é suficiente, aquela pressão de 12/8 ela é suficiente para que eu possa manter as minhas atividades laborais sem sintomas, sem sentir nada. Sem estar desanimado, sem estar cochilando, sem estar dormindo, que são os sintomas de pressão baixa. Então, se você está conseguindo fazer as atividades laborais e a sua pressão é, vamos dar um exemplo, 110/60, e você está ótimo na execução das suas atividades laborais, essa pressão não é baixa, ela é boa para você. Para você, qualquer um. Se o outro você, que está do lado dele, aquela pressão deixa ele letárgico, ele não consegue fazer, você chama, ele está cochilando, você olha para ele, ele está cochilando. Essa pressão, para ele, não é boa. Então, para ele, essa pressão é dita baixa. Ele está com hipotensão. Varia muito o grau, mas é hipotensão. Então, assim, valor de pressão baixa não existe. Depende do que, se a pessoa consegue executar as suas atividades laborais normais. Pressão alta. Pressão alta é acima de 140/90, definido pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia. 140/90. Ela pode ser pouco alta ou muito alta. Tem grau, estágio 1, 2, 3, hipertensão maligna, tem vários graus, mas começa a partir de 140/90. Se você levou um susto ali, sua pressão está 14/9, isso não quer dizer que você é hipertenso. Se ela tiver 15/10, isso não quer dizer que você é hipertenso. Mas desde que, imediatamente após passar o susto, vamos chamar assim, ela voltou para o normal. Que nós temos as reações normais do organismo, susto, adrenalina, tem várias substâncias, o nosso corpo tem substâncias rodando nele o tempo todo. E essas substâncias, se você levou um susto, vai aumentar certas substâncias, que eu acho que não tem aqui a gente ficar falando de substâncias, a sua pressão vai aumentar um pouco. Tanto que você chegar no consultório, eu medir a sua pressão. Vamos dizer que você vai lá hoje, você mede a sua pressão, ela está 15/10. Eu não posso falar que você é hipertenso. Eu vou dizer que, naquele momento, ela está alta. Aconteceu alguma coisa? Como é que foi seu pré aqui? Você veio para cá, viu um acidente? Como é que está seu emocional hoje? Lá no serviço, na família? Esses vários fatores nós conversamos. Como é que foi? Nós estamos agora depois do almoço. Como é que foi o seu almoço? Não, eu comi uma comida, uma salada e botei bastante sal. Então você está procurando. Então, entendeu o que eu estou falando? Então, depende disso. Numa medida única, eu não posso dizer que você é hipertenso. Aí eu tenho que volta aqui amanhã, volta depois da manhã, depende do que for possível, para ver. Aí sim, se a sua pressão mantém alta, a gente chama você de hipertenso, classifica você como hipertenso. Mas com uma tomada só, a gente não pode dizer. Entendi. O engraçado, a gente fica escutando, é tão sério, né? Assim, a gente fica pensando, porque o que me vem é isso não tem cura, né? A pessoa, uma vez, eu vou usar o termo adquirido, a pressão alta, o indivíduo não tem cura, ele tem que ficar tratando aquilo o resto da vida. 99% sim. Por exemplo, se no caso do nosso exemplo aqui, que a pessoa levou um susto e tal, e aí ela está mantendo um estresse, vem a época do imposto de renda, muitas pessoas ficam hipertensas, né? Tem essas coisas. Aí nesse período pode acontecer, entendeu, Rogério? Por exemplo, as grávidas, pode ter uma hipertensão na gestação, passou a gestação, volta ao normal. Mas o importante é que a gente leia isso, Rogério. Eu falo muito isso, que a gente tem que ler isso. Imagina, se agora na época do imposto de renda, a sua pressão não aumentou, e a do outro que aumentou, o outro pelo menos a gente tem que ler diferente, eu tenho que tomar mais cuidado com ele, pelo menos ele tem uma hipertensão reativa, que é uma palavra que a gente usa, que ela não está na classificação, mas para a gente poder explicar para a pessoa, eu pelo menos uso isso, olha, você pelo menos tem mais chance de ter do que aquela pessoa que no mesmo nível de estresse, ou seja lá de problema que você teve agora, não apresentou pressão alta, o nível da pressão alta, entendeu? Então a gente tem que ler essas coisas, para não falar, não, foi só agora, mas esse só agora, a gente tem que ler isso. Teve uma reação no organismo que, por algum motivo, que pode ser temporário, a pressão dele aumentou. Mas pode acontecer. Mas isso é muito raro. Normalmente vai ficar para sempre mesmo. E o que ficou claro é que o médico deve ser visitado constantemente, certo? E a pessoa também tem que olhar um pouquinho para si, para ver se consegue perceber alguns desses sintomas que são difíceis de serem identificados. Bom, doutor, o nosso programa chegou ao fim, mas eu quero agradecer muito a sua participação aqui. O senhor falou muito bem sobre a hipertensão de uma forma muito didática, que ficou muito lúcida e clara pra gente, e acredito que o pessoal também que vai assistir o nosso programa em casa. Então, muito obrigado, viu? De nada. Foi um prazer estar sobre as ordens. Prazer é nosso.
Debatedores. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que a mesa de debates você pode acompanhar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Muito simples. Aproveita que está lá, curte os nossos vídeos, compartilha nas suas redes sociais e o principal, se inscreva no nosso canal que aí você vai receber todo o nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês. Cuidem da saúde e até amanhã.